Nosso vídeo hoje falará sobre mínimo múltiplo comum, o MMC, e máximo divisor comum, o MDC. Então, nós começamos com um exemplo chamado de publicidade na rádio sobre mínimo múltiplo comum. O spot publicitário do Café da Dona Paula passa na rádio de 6 em 6 horas, enquanto que o do Clube de Vídeo de São Lucas passa de 9 em 9 horas. Na publicidade das 0 horas foram ouvidos 2 anúncios em conjunto. Então, o que isso quer dizer? Que às 0 horas foi anunciado o Café da Dona Paula e o Clube de Vídeo São Lucas. Quando acontecerá isso novamente? Para resolver o problema, vamos fazer um esquema. Como será esse esquema? Então, o café, se a publicidade é de 6 em 6 horas, então vamos pensar, passou a 0 hora, 6, 12, 18, 24. O nosso dia são 24 horas, mas aqui nós estamos falando dos múltiplos de 6, por isso que nós temos 30, 36 e os 3 pontinhos que significam reticências, infinito. O clube de vídeo passa a cada 9 horas, então passou na 0 hora, 9, 18, 27, 36, 45. São esses os múltiplos de 9. Então, aqui foi colocado o múltiplo de 6 e os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9. Observações. A publicidade referente ao café será ouvida novamente às 6 da manhã, depois ao meio-dia, seguidamente às 18 horas, 6 da tarde. Como 0 é múltiplo de qualquer número, não o vamos considerar, nem faria sentido relativamente ao problema em causa. Por quê? Porque o 0 ele é múltiplo de todos os números, certo? Então, se eu for considerar ali o 0, não faz sentido, porque eu quero saber daqui quanto tempo os 2 anúncios estarão juntos novamente. Então, não vai ser a 0 hora. O menor dos múltiplos comuns de 6 e 9, diferente de 0, é 18. Então, olha só, menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum. Então, o café passou a 0, a 6, a 12, 18 horas. Clube de vídeo, 0, 9, 18 e 27 nós não temos, certo? Então, olha só o que tem aqui em comum, 18. Então, os 2 anúncios serão ouvidos de novo em conjunto às 18 horas. Então, nós fizemos aqui um resuminho. Múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, infinito. Múltiplos de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, infinito. Mínimo múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, MMC. Entre parênteses, 6,9. Quer dizer o quê? Mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 9. É o 18. Então, como nós fizemos? Escrevemos os múltiplos de 6, os múltiplos de 9 e olhamos aqui qual que é o menor, que se repete, olha, o 18 e o 18. Podemos, então, concluir. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o menor múltiplo comum a todos eles, excluindo o 0. Escreve-se MMC de A a B, ou seja, A e B representam os números que nós vamos colocar aqui, que encontraremos o MMC. Nesse caso, foram o 6 e o 9. Vamos praticar? O MMC entre 7 e 8 é... Então, vamos lá. Múltiplos de 8, olha, M8, múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, reticências. A tabuada do 8. Múltiplos de 7, a tabuada do 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Opa! Então, qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum? Olha só, qual se repetiu? 56 e 56. Então, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 8, 56. Vamos estudar o máximo divisor comum. Passatempo na rádio. Num programa de rádio, vai ser feito um passatempo em que serão oferecidos a cada concorrente vencedor CDs e pendrives
há 30 CDs e 25 pendrives para oferecer. Se todos os prêmios forem iguais, quantos ouvintes poderão ganhar? Então, vamos lá. Então, nós temos aí 30 CDs e 25 pendrives para oferecer, certo? Então, serão distribuídos entre ouvintes, ou seja, quem estão ouvindo, escutando a rádio. Observação. Para que cada ouvinte receba o mesmo número de CDs e pendrives, o número de ouvintes premiados tem de ser um divisor comum de 25 e 30. Por quê? Porque os CDs serão divididos pelo número de ouvintes. Ou seja, se o CD é 30, o número de ouvintes tem que ser o quê? Um divisor de 30. A mesma coisa aqui, um divisor de 25. Assim, para resolver o problema, vamos determinar os divisores de 30 e de 25. Então, nesse aqui, nós não calculamos o múltiplo igual foi no problema anterior. CDs. Os múltiplos, começamos no 1, porque o 0 não é múltiplo. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Continua? Não. Por que que não continua? Porque falou sobre divisores, tá? Então, os divisores, eu disse o 0 não é múltiplo, o 0 não é divisor, tá? Não tem como o 0 dividir algum número. Então, 30 dividido por 0 nós não temos. Nós temos 0 dividido por 30, que é 0, ok? Então, por isso nós começamos os divisores no 1. Então, quais são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Os divisores de 25. 1, 5, 25. O maior divisor comum de 25 e 30 é o 5. Então, como nós escrevemos? MDC, máximo divisor comum, 25, 30, igual a 5. Olha lá, máximo divisor comum. O 1, nós não vamos contar nesse caso. 2, 3 não tem, é o 5. O número máximo de ouvintes que poderão ganhar o prêmio é 5 e cada ouvinte vencedor receberá 5 pendrives e 6 CDs. Só um comentáriozinho, tá, gente? Aqui nós temos um acento circunflexo, tá? Foi um erro de digitação. Qual o maior divisor comum a 20 e 24? Então, os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. O maior divisor comum é o 4. Aqui nós temos o 2, que também é comum, mas diz máximo, maior. Então, é o 4. O máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais é o maior dos divisores comuns a todos eles. Então, você vai escrever MDC, entre parênteses, os números. Então, MDC, máximo divisor comum, 20 e 24, igual a 4. Mais um exemplo de MMC, mínimo múltiplo comum. O Eduardo coleciona carrinhos. Para arrumar a sua coleção, comprou no supermercado caixas que lhe permitem colocar 4 carrinhos. Outras para 6 carrinhos e ainda outras para 8 carrinhos. Já em casa, verificou que podia arrumar todos os seus carrinhos nas caixas de 4, ficando essas completas. O mesmo acontecia com as caixas de 6 e as de 8. Quantos carrinhos pode ter o Eduardo? Resolução? O número de carrinhos tem de ser o quê? Um múltiplo de 4, 6 e 8, que é a quantidade que cabe em cada caixa. Então, múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, reticências. Múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 3 pontinhos, reticências. Múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, reticências. O menor dos múltiplos comuns de 4, 6 e 8, diferente de 0, é o menor múltiplo 24. Então, aqui nós temos o 8 e o 8, mas no 6 nós não temos. Então, nós temos que olhar nos 3. Se eu estou comparando aí 4, 6 e 8, eu quero o mínimo múltiplo comum entre os 3, então tem que estar nos 3, é o 24. Mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 8, 24. O Eduardo terá no mínimo 24 carrinhos. Outro exemplo de máximo divisor comum. O Arthur, o Bernardo e a Catarina
Compraram barras de chocolate de comprimento e sabores diferentes para levar numa visita de estudo. O Arthur comprou uma barra de chocolate branco de 18 centímetros. O Bernardo comprou outra com amêndoas, mas com 30 centímetros. A barra da Catarina tem 12 centímetros e é com avelã. Durante a visita, decidiram dividir os chocolates em pedaços com o mesmo comprimento. Qual é o maior comprimento que pode ter cada parte? Para que os chocolates fiquem divididos em partes iguais, temos de encontrar os divisores. Olha, dividir, divisores. Então, aqui nós temos os divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. E os divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Observando o conjunto dos divisores, verificamos que existem vários números comuns. Como neste caso, pretende-se obter partes com o maior comprimento possível, considerando então o máximo divisor comum, o MDC, entre 12, 18 e 30. Qual é o máximo divisor comum? O 6. Ou seja, o MDC entre 12, 18 e 30 é igual a 6. Bons estudos!